Olá, muito bom dia, muito bom dia. Hoje, dia 2 de maio de 2021. Privilégio nesse domingo adentrar na sua casa. Quero dar um abraço a todos os meus irmãos em Cristo Jesus, aos que estão aqui em Cascavel, aos que estão longe de Cascavel, mas bem pertinho no coração, porque estamos em Cristo Jesus, ok? Quero convidar você hoje a abrir a Bíblia comigo em Efésios, no capítulo 2, no versículo 8. Olha que coisa fantástica. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Para alguns, esse texto é extremamente conhecido. Para outros, não. Eu queria explorar um pouco esse texto. Olha só. Porque pela graça sois salvos. A salvação do homem é pela graça. O que significa graça? Graça significa Deus dando e fazendo tudo a quem nada merece, a nós, pecadores. Olha só, o texto diz assim: pela graça sois salvos. Aí tem um meio que essa salvação nos atinge, nos alcança. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Ou seja, como que eu posso ser salvo? É pela graça. Qual o meio que Deus utiliza para me salvar pela graça? Por meio da fé. Agora tem um detalhe mais interessante ainda. O texto continua. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. É dom de Deus. Ou seja, nem a graça, nem a fé, eu tenho condições de produzir. Eu não tenho condições de me salvar. Eu não tenho condições de crer, porque é dom, é presente, é dádiva. Então, tenha paciência comigo, gostaria de ler outros textos com você, para que nós possamos compreender um pouco que privilégio é este, que salvação é esta, que dom é este. Então eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Romanos, no capítulo 3. É um texto bastante conhecido, sempre estamos mencionando esse texto, mas olha só que riqueza. Romanos capítulo 3, os versos 23 e 24. Olha só como diz a palavra de Deus. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Eu e você nascemos pecadores. Estamos destituídos, separados da glória de Deus. Agora, na sequência, o verso 24 nos diz assim: sendo justificados gratuitamente por sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Aqui nós temos na linguagem, no português, um pleonasmo. O que é um pleonasmo? É um exagero de linguagem. O pleonasmo, ele vai mostrar, não precisava ter tanta fala para explicar um assunto, mas nesse caso não é um pleonasmo. Nesse caso é a ênfase que Deus quer dar, que a salvação minha e a sua salvação é pela graça. Olha só o verso 24 novamente. Sendo justificados gratuitamente por sua graça. Se é gratuito, é de graça. Por isso que alguns têm esse texto como um pleonasmo, mas não. Deus quer enfatizar a mim e a você. A salvação é pela graça. É dom de Deus. Agora, não podemos perder de vista o meio pelo qual Deus usa para gerar esta salvação.
O texto que nós lemos em Efésios diz: porque pela graça sois salvos por meio da fé. Mas então, como é que eu faço para atingir ou alcançar ou experimentar essa fé? Porque nós não nascemos com fé, nós nascemos destituídos da glória de Deus, separados de Deus. Então preste atenção agora, isto é fundamental. Você que tem na sua casa, digo, uma Bíblia, seja ela Edições Paulinas, Sociedade Bíblica, Imprensa Bíblica, não vem ao caso. Você vai abrir juntamente comigo agora em Romanos, capítulo 10. Olha que coisa mais preciosa. Romanos 10. Nós vamos ler aqui o versículo 13, a princípio. Romanos 10, 13. Achou? Diz assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Sequência: como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele que não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? O texto continua no verso 15 dizendo assim: e como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. E nós chegamos então nos versos 16 e 17 que nos dizem assim: mas nem todos obedecem ao evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? E agora, grave esse texto, Romanos 10, 17, que diz assim: de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Você tem a Bíblia em casa? Edições Paulinas, Sociedade Bíblica, Imprensa Bíblica? Você precisa ouvir a voz de Deus. Como é que eu ouço a voz de Deus? Você vai pegar a sua Bíblia e vai começar a ler a Bíblia. Porque a fé, ela vem. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Ouço comumente pessoas dizendo: eu tenho grande fé. Da onde? Se adquiriu isso como? Não existe isso fora da palavra de Deus. Então preste atenção agora. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós. É dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Ou seja, fica claro para você, fica claro para mim, que nós nascemos destituídos da glória de Deus, separados de Deus, mas pela palavra você vai encontrar uma obra sobrenatural, uma obra fantástica que Deus realizou em Cristo Jesus. Uma destas obras, eu já posso te adiantar, está em Romanos capítulo 6. Olha só que versículo lindo. Romanos 6, o verso 23 nos diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nascemos pecadores. O nosso fim, ou o fim da nossa natureza, o fim do nosso velho homem é morte. Por isso, Jesus, ao ser levantado da terra lá na cruz, ele diz em João 12:32, e eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim mesmo. E ali, naquele momento em que ele nos atrai, ele crucifica o meu, o seu, o nosso velho homem. Ele mata, ou seja, o salário do pecado é a morte. O pecado tem fim onde? No corpo de Cristo na cruz do Calvário. Morre o meu, o seu, o nosso velho homem. Uma vez que morreu o velho homem, olha que coisa fantástica. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Dom gratuito.
Dom gratuito, é presente, é dádiva. A vida eterna é um presente, é uma dádiva, através de um sacrifício que já foi realizado por mim e por você. Um detalhe mais gostoso ainda, mais interessante ainda, você encontra em Romanos capítulo 5, versículo 1. Olha que coisa linda. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Essa salvação que é pela graça, por meio da fé, nos justifica. E uma vez justificados, temos paz com Deus. Querido, o que eu posso te orientar nesse domingo, dia 2 de maio de 2021? Comece a ler a Bíblia. Porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. À medida que você vai lendo a palavra, vai gerando fé no seu coração e você vai compreender, ter a revelação clara de uma obra plena realizada em meu favor e em seu favor. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Presente, dádiva. Ok? Grande abraço, um excelente domingo para você. Tchau!